Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a importância da adaptação escolar quando a gente está morando no exterior. Eu sei que é uma situação muito difícil, principalmente quando a gente tem filhos, porque é uma situação desafiadora. Quando é um país em que a cultura, em que o idioma é totalmente diferente do português, né, do nosso brasileiro, isso se torna ainda mais desafiador. Que foi, por exemplo, o nosso caso aqui. Que a gente veio para uma cultura, para o idioma totalmente diferente do português. Então foi bem desafiador mesmo, não só para as crianças, mas também para nós adultos ali, nós como pais, ter que lidar com essa adaptação escolar. Mas existem algumas formas, existem algumas maneiras da gente amenizar um pouco esse desafio todo. Uma das coisas importantes, né, que eu acho fundamental enquanto pais a gente está ali analisando, é a questão de como é essa escola, né, como funciona o sistema escolar neste país que a gente está indo. Então, antes da gente ir para o país, né, quando a gente já está ali no processo de escolher, né, que país a gente está querendo ir, né, analisando qual o melhor país quando a gente tem filho, né, tudo mais, estudar um pouquinho sobre como é o sistema escolar deste país, né? Por exemplo, no Brasil, a maioria das escolas é meio período, né? Ou a criança estuda só de manhã ou a criança estuda só à tarde. Aqui no Japão, por exemplo, o sistema é totalmente diferente, o sistema é integral. Então, a gente já tem que saber que aqui as crianças vão estudar, se você, claro, for colocar numa escola nacional, né? Se você for manter a criança numa escola japonesa, por exemplo, é o dia inteiro que ela vai estar estudando, né? Então, é importante a gente conhecer como que é a grade curricular da escola, como funciona a questão de horário, né? Para a gente já ir se familiarizando com todo esse processo e, inclusive, ir ensinando e orientando e conversando sobre tudo isso com a criança também que vai ingressar nesse sistema escolar. Então, isso ajuda bastante nessa questão de adaptação. Um outro fator legal e super importante é a gente visitar com antecedência a escola. Eu sei que em muitos lugares isso é possível, principalmente quando a gente vai estar levando, né, crianças de idade pré-escolar, a gente tem a oportunidade de, antes de matricular a criança, a gente ir lá nessa escola e conhecer essa instituição, e conhecer como funciona o método de ensino ali, a questão de horário, a questão de como são os professores, né, como que é a questão também de aceitação dessa escola com relação ao estrangeiro. Tudo isso é possível, né, ser observado num primeiro contato ali que a gente tem com a escola. Então, se for possível, aproveite a oportunidade de conhecer a escola com antecedência, de ir lá visitar, inclusive com o seu filho, até para observar como que os professores lidam com você, como que eles conversam ali, como que eles tratam a criança ali na sua frente também, né? Como que é o contato deles com outras crianças enquanto vocês estiverem na visita, que ajuda bastante a diminuir, inclusive, a ansiedade da criança ali, a sua ansiedade enquanto pai ou mãe, nessa questão de quando ir para a escola. É claro que também tem um outro fator super importante, isso não é só nessa questão de adaptação escolar, mas adaptação para a vida no exterior, que é a gente sempre também manter a rotina das nossas crianças em ordem, manter o horário de comer, de dormir, né, ter uma rotina bem clara ali, uma rotina estruturada para a criança, porque isso também não só diminui a ansiedade, mas isso também vai ajudar muito a criança a ter mais responsabilidade, né, a se sentir mais segura também com relação a como vai ser a vida dela ali quando ela tiver que entrar numa instituição escolar, né? Que existem regras, existe horário para tudo. Então a gente já seguir, já ir mantendo essa rotina também dentro de casa vai fazer toda a diferença, vai ajudar muito a nossa criança quando ela for para a instituição escolar. Um outro ponto que eu acho super importante, pode às vezes ser difícil dependendo do país onde você for, você já vai chegar nesse país falando o idioma local, você vai ter uma certa dificuldade, mas é tentar manter o contato com os professores, com o diretor ou com os funcionários da instituição escolar em que você vai matricular o seu filho, né? Aqui no Japão, eu lembro que a primeira creche que os meninos entraram foi super difícil. Eu consegui ter esse contato com os professores porque eu não entendia bulhufas de nada do que eles falavam, que foi um erro muito grande meu de não falar o idioma local, mas eu tive muita dificuldade de entender muitas coisas que os professores falavam. Lógico que eu usava muito o Google Tradutor na época. Em contrapartida, né, uma coisa que foi muito bom foi eu não ter vergonha de tentar me socializar com algumas mães, independente de eu não entender o que elas estavam falando, porque eram todas mães japonesas, tentar me aproximar de alguma delas. E foi super legal no começo, quando eu conheci uma mãe
assim, primeiro mês que os meninos estavam estudando nessa escolinha japonesa, eu conheci uma mãe japonesa mesmo, e ela me deu algumas dicas, tentou me explicar algumas coisas de como era, deu livrinho infantil para os meninos aprenderem algumas palavrinhas japonesas, né? Porque o filho dela estudava na mesma salinha que o meu mais novo na época, e eles super se identificaram, assim, se tornaram amigos mesmo, um não entendendo o que o outro falava, né? Eles se tornaram amigos, então isso ajudou bastante a amenizar a dificuldade de adaptação logo de cara. Então, outra dica que eu falo é não só tentar se aproximar dos professores, mas também tentar se socializar com algumas mães, com alguns pais que também frequentam a instituição escolar que você vai estar matriculando o seu filho. É claro que nem tudo isso vai amenizar toda a ansiedade, todo o estresse de adaptação escolar no começo, mas isso com certeza vai te ajudar bastante a lidar com essa adaptação. Então, se você conseguir seguir essas dicas que a gente está passando aqui e ao mesmo tempo também ter muita paciência, né, muito apoio emocional também do seu parceiro, da sua parceira e de outras pessoas, da própria comunidade brasileira, de onde quer que você esteja indo morar, isso vai ajudar bastante nesse processo de adaptação escolar, que com certeza isso vai refletir também na segurança que o seu filho vai estar sentindo ali quando ele estiver ingressando nessa instituição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deste conteúdo. Te espero no nosso próximo encontro. Beijos e até mais!